Nesta série de aulas, vamos resolver os exercícios do livro Cálculo de James Stewart, nona edição. Estamos resolvendo os exercícios do capítulo 1, Funções e Modelos, e da seção 1.3, Novas funções a partir de conhecidas. 35 a 40. Encontre as funções, letra A, f composta com g, letra B, g composta com f, letra C, f composta com f, e letra D, g composta com g e seus domínios. 35. f de x é igual a x elevado ao cubo mais 5 e g de x é igual a raiz cúbica de x. O domínio de uma função são os valores de x para os quais a função está bem definida no conjunto dos números reais. Normalmente, estão fora do domínio os valores de x para os quais temos uma divisão por zero ou uma raiz de índice par de um número negativo. Estes são os casos mais frequentes. Então, vamos verificar se isso ocorre nas funções do exercício. Primeiro, vamos determinar os domínios de f e g. Como f de x é uma função polinomial, ela está bem definida para todo x real. O domínio dessa função é o conjunto dos números reais, d igual a r. Como a função g é uma raiz de índice ímpar, essa função também está bem definida para todo valor de x real, inclusive os negativos. Então, o domínio da função é o conjunto dos números reais. Como não temos nenhuma restrição quanto aos valores de x dessas funções, vamos analisar o domínio das funções obtidas pelas transformações sugeridas. Letra A. f composta com g de x vai ser igual ao f de g de x. Então, eu vou substituir o x da expressão de f pela expressão da função g. Como eu tenho lá x ao cubo mais 5, fica raiz cúbica de x, que é o g de x elevado ao cubo, substituir pelo x mais 5, que dá x mais 5. Né? Raiz cúbica elevada ao cubo dá o que está dentro do radical. Devemos nos preocupar com o domínio da função composta e também com o domínio da função argumento da função composta, que é a função g de x. Como não existem restrições ao domínio de g de x, vamos analisar o domínio da função composta. Uma função é um polinômio do primeiro grau. Polinômio não há restrições quanto os valores de x estão definidos para qualquer valor de x real. Então, o domínio da função d é igual ao conjunto dos números reais, ou, na notação de intervalo, o intervalo de menos infinito até infinito. Letra B. G composta com f de x, que é igual ao g de f de x. Agora, eu vou substituir o x da expressão da função g pela função f. Então, como é raiz cúbica de x, fica raiz cúbica de x ao cubo mais 5, que é o f de x. Como no caso anterior, não existem restrições no domínio da função f de x, que é o argumento da função. Então, vamos determinar o domínio da função composta. Como temos uma raiz de índice ímpar, uma raiz cúbica, não existe nenhuma restrição aos valores de x. A função está bem definida para todo valor de x real. O domínio da função é d igual ao conjunto dos números reais ou o intervalo de menos infinito até infinito. Letra C. f composta com f de x. Então, é o f de x. Então, vai ficar x ao cubo mais 5 elevado ao cubo. Eu substituí o x pelo valor de f de x mais 5. Como nos casos anteriores, não há restrições quanto ao domínio de f de x, o argumento da função composta. Então, vamos determinar o domínio da função final. Como a função da letra A, essa função é um polinômio. Toda função polinomial está bem definida para todo x real. Então, o domínio dessa função é o conjunto d igual ao conjunto dos números reais, ou o intervalo de menos infinito até infinito. Letra D. G composta com g de x é o g de x.
Então é raiz cúbica e no lugar do x, raiz cúbica de x, que é a expressão para g de x. Raiz cúbica de raiz cúbica é raiz nona de x. O domínio da função g de x não tem restrições. Então vamos determinar o domínio da função composta. Como a função da letra B, temos uma raiz de índice ímpar, que também está bem definida para todo x real. O x pode ser até negativo, que existe raiz de índice ímpar de número negativo. Não tem restrições quando, por exemplo, é uma raiz de índice par, uma raiz quadrada, que não existe raiz real de número negativo. Então, o domínio da função é o conjunto D igual ao conjunto dos números reais, ou o intervalo de menos infinito a infinito. Então, todas as que resolvemos têm como resultado funções que são muito bem definidas para qualquer valor de x real.